pessoal, tudo bem com vocês? Sexto ano A, B e C do Colégio Estadual Simão Bolívar e o sexto ano da Escola Municipal Professor Alberto de Moraes Holanda. Então vamos para mais uma aula de Geografia online. O que a gente vai estudar nessa aula de hoje? Vou pegar um pincelzinho. Geografia sexto ano, diferentes esferas da Terra e a ação dos seres humanos. Então esse é o nosso conteúdo. Isso aqui, esse conteúdo é muito parecido com o conteúdo de ciências, né? Que essas esferas da Terra que a gente vai ver, você já deve ter visto em ciência, então vai ver, tá? E a ação nossa de seres humanos dentro desse processo. Como é que se dá, tá? A relação de nós, seres humanos, dentro dessa questão relacionada às esferas da Terra. Vamos ver que esferas são essas. Vamos lá. Geografia. Colégio Estadual Simão Bolívar, Escola Municipal Professor Alberto de Moraes Holanda, disciplina de Geografia. Professor Júlio S. Campos. Ciências Humanas. Geografia. Ensino Fundamental sexto ano. No final dessa aula, da realização das atividades, o objetivo que vocês vão ter que atingir é reconhecer as esferas da Terra e a influência do homem no comportamento dessas esferas. Esse conteúdo está no livro de vocês, o livro de Geografia que vocês têm, que vocês receberam, lá nas páginas 74 a 79, ok? Se quiser dar uma olhada lá para poder acompanhar o conteúdo, esteja à vontade. Então eu vou começar nessa questão dessas esferas da Terra, né? Aqui a gente já estudou na temporada, a gente viu a estrutura interna da Terra, crosta, manto e núcleo. Tem alguma coisa relacionada a isso aí então. O que mais que eu tenho? O que é isso? Água. O que mais que eu tenho? Que seria a camada de ar do planeta. Vamos ver cada esfera dessa aí. Então, primeiro aqui eu tenho a litosfera. Tá? O que é a litosfera? A gente vai ver daqui a pouco. Depois eu tenho a hidrosfera. Depois eu tenho a atmosfera. Então essas são as três camadas principais. Litosfera, hidrosfera e atmosfera. Com essas três camadas, com essas três esferas, eu vou ter o quê? A formação de outra esfera, tá? Então tem aqui a atmosfera, a litosfera, mais a hidrosfera. Com essas três juntas eu vou ter a formação da biosfera, tá? Aqui tem a definição de biosfera. A biosfera contém inúmeros ecossistemas, conjunto formado pelos animais e vegetais em harmonia com os outros elementos naturais. Um ecossistema é formado, tá, pelos seres vivos que relaciona com essas três esferas, atmosfera, litosfera e hidrosfera, tá, que vivem em harmonia com os outros elementos naturais. Isso é a biosfera. A interdependência entre os elementos da biosfera. Então são esses três, né? A atmosfera, a litosfera, a hidrosfera, os três juntos tem a biosfera. Vamos lá. As modificações desses processos provocadas por fenômenos naturais, vulcão, terremoto ou pelo ser humano, que é a ação antrópica, principalmente essa última, pode trazer sérios problemas como a poluição das águas e do ar, o que acaba provocando doenças e o desequilíbrio ecológico. Então, as modificações dessas esferas, elas podem ser tanto por fenômenos naturais, como a gente já estudou, que é vulcão, terremoto, ok? Ou pela ação do ser humano, a ação antrópica, pela nossa ação. Essa última, ela consequentemente é muito mais prejudicial, tá? Tanto a natural como a do homem pode trazer sérios problemas, né?
mas a última é a que mais prejudica a ação do homem, como poluição das águas e do ar, o que acaba provocando doenças e o desequilíbrio ecológico. Gente, esse desequilíbrio ecológico aqui, ó, é chamado também como a quebra do ecossistema, tá? Porque a natureza ela trabalha perfeitamente, tá? Com interdependências. Quando eu tenho um elemento que está deficitário, está deficiente, causa um desarranjo, um desequilíbrio em todo o planeta. A litosfera, que é a camada superior e rígida da Terra, apresenta temperaturas inferiores e em relação às demais porções do planeta, certa mobilidade em sua estrutura dinâmica. Ela costuma estar associada à crosta terrestre, por também ser uma fina camada que compõe a estrutura superficial da Terra. A camada da litosfera encontra-se acima da astenosfera, uma camada que apresenta as rochas em um estado mais pastoso, em função das elevadas temperaturas presentes no interior do planeta. A zona de encontro entre a litosfera e a astenosfera apresenta uma isoterma, ou seja, uma temperatura constante que é de aproximadamente 1200 graus Celsius. Sendo tudo que está acima desse ponto de contato possui temperaturas suficientes para fazer com que as rochas permaneçam rígidas. A estrutura dessa camada encontra-se na confluência entre rochas e minerais. Na verdade, os minerais em aglomeração compõem as rochas que, juntas, compõem a litosfera. Entre os minerais, os predominantes são silício, alumínio e magnésio, havendo também uma centena de outros tipos menos presentes, muitos deles valiosos para as atividades humanas. É importante salientar que a litosfera, em virtude das pressões e dinâmicas advindas do interior do planeta, não é contínua, isto é, apresenta rupturas ou descontinuidades, segmentando a sua estrutura em diferentes placas tectônicas. O movimento destas propicia a formação do relevo a partir de ações conhecidas como agentes endógenos ou internos de transformação do relevo, tais como os terremotos e o vulcanismo. Então, isso aqui tudo a gente estudou, né? Se vocês estão lembrados, a litosfera é a camada de rocha, minerais e solos que compreende o nosso planeta. Tá? Lá naquela estrutura interna da Terra você tem crosta, manto e núcleo. Né? Lá no núcleo é cheio de rocha no estado líquido. Por quê? Alta temperatura. Né? Alta temperatura, rocha no estado líquido. Tá? Acima desse processo, quando as temperaturas vão diminuindo, as rochas começam a ficar rígidas, duras. Tá? Aqui que se encontram as rochas e os minerais. Então, a junção de rocha, mineral e solo forma-se a chamada litosfera. A litosfera seria a parte dura do planeta. Tá? Tem um encontro de vários minerais, ok? Alguns minerais importantes. Tá? Nessa litosfera, porque o planeta Terra, você sabe que internamente ele sofre fortes pressões. Tá? E a litosfera ela não é rígida, ela é flexível, não maleável, mas flexível, né? Já estudamos a questão das placas tectônicas, que elas se mexem, tá? Temos lá as placas tectônicas divergentes, convergentes e transformantes. Estão lembrados? Tá? Essas placas tectônicas elas se movimentam devido a agentes endógenos, que é internos, que acontecem no interior do planeta. Quais são eles? O vulcanismo e o terremoto. Okay? Então vimos lá a litosfera, agora a hidrosfera. A hidrosfera corresponde a toda a parte líquida contida no planeta.
Os oceanos são responsáveis por 97,2% de toda a água. Isso significa que cerca de 2/3 da superfície do planeta são cobertos por oceanos. Já as águas continentais possuem um percentual bem inferior, sendo encontrada nos rios, lagos, estado líquido, nas geleiras, estado sólido, que por sinal é a maior reserva de água doce, os aquíferos e lençóis freáticos. Por fim, as águas contidas na atmosfera, que se apresentam em forma de vapor, dão origem às precipitações, que são as chuvas. A água surgiu a partir do resfriamento da Terra, decorrente dos vulcões que expeliam vários gases e do vapor de água que se evaporou, favorecendo a ocorrência de chuvas. A água é fundamental à vida, independentemente do ser, até mesmo porque a vida surgiu na água, como as bactérias, os primeiros seres vivos, os trilobitas e os seres aquáticos, que saíram das águas e se transformaram em anfíbios, depois em répteis e assim por diante. A água é encontrada em estados físicos. Os estados físicos da água se apresentam em estado líquido, sólido e gasoso. Então, a hidrosfera é a camada de água do planeta. Então, encontramos água no planeta, tá? As águas de superfície, né, que são encontradas nos oceanos, que a maior parte dela está aqui, 97,2% de toda a água do planeta está lá no oceano. Mares e oceanos, água salgada. Então, 2/3 está lá no oceano. Tá? 2/3 do planeta estão cobertos por oceanos. As águas continentais, que elas estão nos rios, lagos, córregos, estão no estado líquido. Né? Temos a água nas geleiras, que está em estado sólido. Lá a água da geleira é a maior reserva de água doce do planeta. Os aquíferos e lençóis freáticos. O que é aquífero e lençol freático? É a água do subsolo, que você fura, acha água. Né? E a água que está na atmosfera em forma de vapor. Essa água evapora, se transforma em chuva, transforma em água líquida de novo e corre um processo chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Tá? A água, gente, ela é muito importante. Né? Essa água surgiu no nosso planeta pelo processo de resfriamento da Terra. Que a Terra, antigamente, a Terra no início da sua formação, era uma bola incandescente. Tinha vulcões para todo lado. Esses vulcões expeliam gases e vapor de água. Esses vapores de água ocasionaram as chuvas, que é a precipitação. A partir daí a água foi aumentando no planeta. Ela é fundamental para a vida de todo ser vivo. Né? E segundo estudos científicos, a vida surgiu da água. Animais muito simples, trilobitas, e alguns outros seres aquáticos saíram das águas, transformaram em anfíbios, em répteis e assim, né? Em diante, até chegar a nós seres humanos. A água é encontrada nos 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. A gente já viu já anteriormente. A atmosfera, do grego atmos, gases, esfera, é uma camada de ar formada por uma mistura de gases, que envolve a superfície terrestre, de forma a ser mantida ao redor do planeta, em função da força da gravidade. Trata-se de um dos principais elementos responsáveis pela difusão e manutenção das formas de vida da Terra. Ela é composta predominantemente por nitrogênio, responsável por 78% do seu volume, somado a 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como o argônio, o neônio e o dióxido de carbono. Esses últimos, por serem menos abundantes, que tem 1%, são chamados de gases raros, camadas da atmosfera. Assim como o próprio planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera,
termosfera e exosfera. Observe a ilustração a seguir. Então tem troposfera, eletrosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada um tem sua importância. Tá? Da atmosfera, gente, é a camada de ar do planeta. Tá? Átomo, gases, esfera, esfera de gases. São os gases que tem no nosso planeta. Tá? Que está ao redor do planeta. Né? Ele está lá em relação à força, em função da força da gravidade. Tá? E eles são essenciais também para a manutenção das formas de vida na Terra. Eu tenho nitrogênio, 78% de todo o gás que existe na superfície terrestre. 21% de oxigênio, né, que é o gás para a nossa respiração das plantas. E 1% de outros gases, chamados gases raros, são eles o argônio, o hélio e o neônio. Tem também, tá, o dióxido de carbono. Dióxido de carbono é o CO2, que é o gás carbônico. Camada da atmosfera são elas a troposfera, a eletrosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A biosfera. Na Terra há um equilíbrio climático a partir desse item favorável à crescida existência de água, oxigênio, compõe uma condição propícia ao desenvolvimento e proliferação da vida. Biosfera significa esfera da vida, ou seja, onde existe vida é justamente na biosfera que acontecem as interações entre os seres vivos e esses com os elementos naturais em diferentes lugares do mundo. Dessa forma, cada região do planeta possui aspectos particulares de luminosidade, relevo, clima, vegetação, água, entre outros. A biosfera é o agrupamento de todos os elementos naturais que favorecem e dão condições para a manutenção da vida no planeta. A esfera da vida, ou biosfera, é constituída por 3 elementos naturais de extrema importância para a vida na Terra. Nesse caso, estão a hidrosfera, atmosfera e litosfera. A primeira representa a esfera das águas, composta por toda a água existente do planeta, em diferentes lugares, como em rios, lagos, geleiras, oceanos e mares. O segundo consiste na esfera dos gases, que correspondem ao conjunto de gases que envolvem a Terra e automaticamente a hidrosfera e a litosfera, e que tem forte influência na composição do clima devido à dinâmica da atmosfera e seus fenômenos. E o terceiro corresponde ao conjunto, principalmente a partir da rocha e solos, onde encontramos diversos tipos de minerais ou de minérios. Então, a biosfera é formada pelas 3 camadas, que é a litosfera, rocha-solo, rochas, minerais, solo, a hidrosfera, que é a água, e a atmosfera, que é ar. Com a junção desses 3, tem favorecimento da existência de vida no planeta. Tá? Na verdade, é um equilíbrio, né? O planeta Terra ele vive em equilíbrio. Pelo menos a pretensão é essa. Reservas da biosfera. O que é uma reserva da biosfera? O termo biosfera refere-se a todos os elementos naturais que fornecem e permitem a vida na Terra, como solo, a água e a atmosfera. Por reserva, tem-se uma determinada área de reconhecido valor que se pretende conservar para um uso sustentável. Uma reserva da biosfera pode ser entendida então como uma área especialmente designada para aliar a conservação ambiental e o desenvolvimento humano sustentável. Cada reserva da biosfera é uma porção representativa dos ecossistemas, características da região onde é estabelecida, sejam elas terrestres ou marinhos. Seu objetivo é otimizar a convivência homem-natureza em projetos que se norteiam pela preservação, convivência com áreas vizinhas e o uso sustentável de recursos naturais.
As reservas funcionam como centro de monitoramento, pesquisa, educação ambiental e gerenciamento de ecossistemas, como instrumento de conservação. Favorece a descoberta de soluções para problemas como o desmatamento das florestas tropicais e a desertificação, a poluição atmosférica e o efeito estufa. Então, essas reservas da biosfera são reservas naturais, tá? Em uma determinada região, para ligar o homem à natureza, ligar o homem à natureza. Tá? O texto fala algumas vezes sobre desenvolvimento humano sustentável. Hoje se fala muito em sustentabilidade, ou seja, usar a natureza, os recursos naturais com consciência. Tá? Se eu retiro alguma coisa, recolocar de volta, né? Como reflorestamento, tá? Reutilização de elementos que são retirados da natureza, como o alumínio, que é a bauxita, é um exemplo, reciclagem, por exemplo. Tá? E para estudar impactos ambientais também, é uma área de estudo, tá? Para procurar soluções em relação a problemas como desmatamento, as florestas tropicais, desertificação. O que é desertificação? Os dois ciências. Geografia também fala sobre isso. Desertificação é quando a área é bastante degradada, ela se torna uma área desértica, não produz mais nada. Né? Outro item também, poluição atmosférica, o efeito estufa. Qualquer dúvida, ao realizar as atividades, com relação ao conteúdo explicado, pode chamar no WhatsApp, ok? Finalizando. Muito bom essa geografia. Realmente a geografia nos ajuda a aprender várias coisas, né? Realmente ela é muito interessante.